a capacidade dos gestores de executar. Isso faz muita diferença. É difícil achar gestores que tenham a capacidade de executar. Tem muita gente boa para fazer projeto, para planejar, mas de botar a mão da massa e fazer acontecer são poucos. Então, e isso é uma disciplina que faz diferença para o gestor. Imagina um avião, ele tem uma direção, a direção ele aponta para o propósito, ele aponta para a estratégia, ele aponta para onde eu quero chegar. Mas eu tenho um motor, que as pessoas é o que fazem acontecer, que fazem transformação, mas eu preciso de duas asas para equilibrar. As asas da rotina e da inovação. Preciso equilibrar a vida pessoal e profissional. Ser malabarista também, né? Equilibrar vários pontos aí. Isso faz parte da gestão. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir para o seu negócio aquilo que de fato vai alavancar todo o potencial de crescimento que a sua empresa tem. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje a gente tem o prazer de receber o Alberto Vieira. Ele que é engenheiro de produção, especialista em gestão industrial pela FGV, especialista em gestão estratégica e inovação pela Universidade de Lausanne, certificado em engenharia da qualidade pela American Society of Quality e atualmente gerente executivo de operações na Suzano. É responsável pelo abastecimento de madeiras da unidade de Aracruz e Mucuri, que compreende desde a colheita, a logística, a malha viária e o PCP da produção na Suzano. Alberto, seja bem-vindo ao Gestor, obrigado por compartilhar aqui seu tempo com a gente. Perfeito, é um prazer estar com vocês aqui, poder conversar um pouquinho sobre práticas de gestão, compartilhar um pouquinho das experiências e trocar boas ideias com vocês aqui. Bacana, Alberto. Explica um pouquinho a atuação da sua área, por favor, dentro da lógica da produção da Suzano. Perfeito. A gente tem um diferencial aqui na nossa regional. Geralmente na Suzano, cada unidade de negócio fecha todo o seu processo florestal e abastecimento como uma única unidade, né? Como a gente tem duas unidades muito próximas aqui, Mucuri e Aracruz, a 300 quilômetros, a gente decidiu fazer uma divisão um pouquinho diferente, processual. Então eu cuido de uma parte do processo e eu tenho uma parte que cuida de outra parte do processo florestal. Ele envolve desde o viveiro, que é criar as mudas que vão ser plantadas, o material genético, o desenvolvimento genético, o plantio, a silvicultura, o manejo, o arrendamento de terras e a formação da floresta, entregar a floresta pronta para ser colhida, tá, como gerente executivo, e olhar a Bahia e Espírito Santo, e entrega para mim, com o processo de colher, transportar, preparar a estrada para o transporte, a manutenção dos equipamentos florestais, o planejamento dessa lógica toda, até entregar a madeira na indústria para ser produzido o cavaco, e assim segue para os processos adiante, fazer a celulose e os bens de consumo e produtos adiante, né? Então, eu cuido da parte, resumindo, de OPEX e ela cuida da parte de CAPEX, né? E dentro dessa parte, então, explorando cada uma dessas áreas, né, essa parte de colheita, né, imagino que a Suzano tem diversas áreas com plantio, como que é a gestão da colheita, né, do ponto, se a madeira está adequada, já está a ponto de corte, como que funciona, como que é a sistematização desse processo da colheita? Perfeito. Imagina que a fazenda nossa é dividida como se fossem em grandes bairros. Então a gente tem bairros espalhados desde Serra até Itamaraju, na Bahia. E precisa dividir isso em blocos de colheita. A gente tem 12 módulos, que são um conjunto de máquinas. Cada módulo tem mais ou menos 10 a 12 máquinas, que é feito gestão sobre um supervisor. Então ele cuida de uma região, ele cuida de uma minicidade, que é uma sequência, um conjunto de bairros florestais, né? Então a gente sequencia toda a lógica de planejamento, que tipo de madeira que vai colher. Madeira, quando você olha, parece tudo igual, mas não é. Tem diferentes tipos de material genético, densidade, tipo de lignina que ela está carregando, várias características da própria madeira, né? E até comprimento-alvo é um fator para dividir esse causa ali na produção, né? E hoje na colheita a gente tem mais de 1.200 pessoas, só nesse processo de colheita florestal, são 150 máquinas, e a gente colhe 65 mil hectares por ano. É como se a gente estivesse colhendo 170 maracanãs todo dia. São 230 mil árvores por dia. É isso mesmo, impressiona. Sensacional. É um número bastante impressionante. E aí vem para a parte da logística, que aí já duas perguntas. Como que é esse planejamento da logística, né? Você tem ali também
o impacto no próprio trânsito, né, na via, mas a Suzano se caracteriza também por ter uma multimodalidade, né, transporte via tanto cabotagem, quanto ferrovias, quanto rodovias. Como que funciona a gestão dessa multimodalidade e o planejamento de deslocamento Perfeito. do material? Nosso abastecimento, pensando na fábrica de Aracruz, é uma fábrica que é concentrada principalmente em 2 modais, a ferrovia e um transporte rodoviário. A ferrovia responde a aproximadamente 25% do abastecimento, a gente traz madeira lá de Minas Gerais. Então é um processo diferente você fazer um planejamento ferroviário, né, que tem janela de horário para ser entregue, o trem tem hora para sair, hora para chegar, então todo o planejamento tem que ser base horário, né, que é diferente de um processo rodoviário, que ele é mais no ciclo, o caminhão tem que vir para a fábrica, descarregar, bater, voltar para o campo e fazer esse ciclo de transporte rodoviário. Né. Já a unidade de Mucuri a gente tem 2 modelos, tem o modelo rodoviário em si mesmo, e o modelo com off-road, uma operação fora de estrada, que é semelhante a uma operação ferroviária, que é um veículo de grande porte, que só anda em estradas internas, né, para circular nesse processo e abastecer a fábrica. Então hoje eu diria assim, que é uma fábrica multimodal, as 2 fábricas são multimodais, a gente explora várias opções para abastecer, explorando, quando é raio longo tem uma opção, quando é raio curto tem outra opção. Eu imagino que na ferrovia, por exemplo, você tenha mais controle, porque via de regra acaba estando ali dentro da sua gestão imediata, ou seja, talvez não tenha tanta influência de terceiros, né? Mas na via rodoviária, como é que é isso, por exemplo, quando tem algum impedimento de deslocamento de algum veículo, como é que isso influencia, por exemplo, esse controle da logística como um todo a partir dessas variáveis externas? Perfeito. Vou responder pela ferrovia primeiro, que não é bem assim. A ferrovia também tem impedimentos. Né? A gente tem vários pontos aí de desafios com comunidade também. A própria contratado nosso que faz a gestão ferroviária é uma operação terceirizada, né? Tem um parceiro que executa essa operação, mas tem desafios com comunidade, que fecha a ferrovia, indígenas também, que às vezes tem um desafio de relação de comunidade. Nós temos um bom relacionamento com o povo indígena, a gente apoia nesses processos também de resolver conflitos, às vezes, que acontecem ali. Né? Então, a operação ferroviária tem seus desafios também, né? Ela não funciona base hora. Não é igual um reloginho de fato. Então se às vezes acontece uma operação com trem de passageiros, por exemplo, e trava a operação e atrapalha todo o ciclo ferroviário. Né? Então a gente tem uma proximidade muito grande com o nosso parceiro na gestão do tempo na operação ferroviária. Já na operação de rodoviária, tem um desafio muito maior na relação com comunidades. A gente tem um processo na Suzano que a gente chama de diálogo operacional. Sempre que a gente vai transportar próximo de uma comunidade, antes do transporte e antes da colheita acontecer, a gente vai dialogar com a comunidade. Como que a gente pode fazer da melhor forma? Tem alguma dificuldade que a gente possa fazer? Algo que a gente pode deixar de legado para essa comunidade pós o transporte? Às vezes, executar uma malha viária, uma estrada rural que está muito mal conservada, a gente pode fazer aquela estrada, beneficia o nosso transporte, beneficia aquela comunidade. Então, a gente trabalha muito no diálogo, como é que a gente dialoga e executa esse transporte. Né? E toda a parte de segurança também, que tem N ferramentas para a gente distribuir essa frota, até câmera de fadiga, a gente tem, monitora os motoristas, o cara piscou 2 segundos ali, isso vai para a central e a gente monitora se o cara está com fadiga, está com sono. Cara, você não está em condição de dirigir, para o carro, nós vamos levar outro motorista para dirigir esse caminhão, buscando a segurança não só de quem está dirigindo, né, mas a gente sabe da responsabilidade que a gente tem sobre a vida das pessoas que estão conosco ali. Né. Roberto, eu lembro em visita a Suzano, de você mostrar um centro de monitoramento, né, das carretas, que inclusive captam se tiver algum problema na rodovia, qual que é aquela previsão de atraso, se eu entendi corretamente na época, qual que é aquela previsão de atraso e como que isso eventualmente pode impactar a produção, né? Perfeito, bem lembrado, Gabriel. A gente tem uma central de telemetria, né? Então todo caminhão nosso tem um dispositivo de telemetria, que acompanha desde jornada do motorista, como comentei, também fadiga e produtividade. A gente sabe onde está cada caminhão, qual a previsão de chegada dele em cada ponto, seja no ponto de carga, seja na fábrica,
e como que a composição de todos os carros vai desenrolar a logística. Né? Então, acontece de alguns horários ter muito carro chegando ao mesmo tempo, então eu preciso preparar o pátio de recebimento para dar vazão, né? Ou pode acontecer no campo também, então a gente precisa ter uma boa cadência. A logística rodoviária de raio curto, ela precisa de cadência, de você ter constância, um takt time, né? Tem que estar chegando carro a toda hora. E curiosidade, são cerca de 300 a 350 veículos rodando por dia por cada fábrica. A gestão do pátio é a sua também, né? Isso, a gestão do pátio, nosso processo ele encerra no recebimento. A gente recebe a madeira, prepara e entrega ela para a mesa de cavaco, onde vai ser picada essa madeira. Né? Então, o nosso processo acaba ao entregar a madeira no pátio de abastecimento. E tem uma curiosidade interessante ali, que as máquinas são elétricas e a nossa fábrica ela gera a própria energia. Nós somos autossuficientes energeticamente, é uma vantagem competitiva do setor de celulose. Né? A gente gera energia para a própria fábrica, ainda vende energia e sobra energia para a gente usar nos processos. Né? E aí, Alberto, só para fechar o ciclo, apesar de você já ter explicado brevemente, mas, então, como se não fosse o bastante, né, fazer a colheita, a logística e a mobilização de todo o transporte, etc., você chega e faz o PCP, você cuida também do PCP da Suzano, que eu entendo que seja uma demanda que você recebe, né, seja uma demanda puxada, né, a indústria demanda de você e você vai fazer toda a gestão, desde a colheita, transporte até disponibilizar a madeira ali, né, para a produção. Como que é a gestão do PCP e a segunda pergunta é quanto tempo de estoque tem no seu pátio hoje? Perfeito. O processo de PCP é um processo complexo, né? Quem não conhece, planejamento e controle da produção. E o PCP ele é o cérebro da nossa operação. A gente fala que o PCP que tem que ditar o bumbo, ditar a sequência daquilo que tem que ser feito. Né? E o plano inicial ele nasce no plano de colheita. O plano de colheita ele dita todos os demais planos que vão ser conduzidos. Então a gente recebe a demanda da fábrica, quanto a fábrica vai produzir de celulose, converte essa produção em demanda de madeira. Né? A partir dessa demanda de madeira, a gente faz o plano de colheita. O plano de colheita, a partir dele, eu disparo o plano de estradas, que é quais áreas que eu preciso preparar estrada para acessar essa madeira, o plano de transporte, o plano de estoque, o plano de plantio, o plano de mudas e até o plano de arrendamento. Então, tudo parte do plano de colheita. Né? É um problema complexo e a gente avançou muito em tecnologia nos últimos anos, que a gente viu que o problema é tão complexo que o Excel, como toda empresa usa, não dá conta de resolver esse problema. E a gente hoje usa a inteligência artificial. A gente tem um software desenvolvido internamente. A gente desenvolveu um sistema dentro de casa para planejamento e a gente usa variáveis de inteligência artificial para prever qual é o melhor modelo de colheita, que é um problema complexo de onde a máquina vai estar, que mês que a gente vai colher, que tipo de madeira, tem que equilibrar raio. Imagina, se eu encurtar o raio demais, eu vou ter muito caminhão e vai chegar muita madeira na fábrica. Se eu alongar o raio demais, eu vou precisar de muito caminhão ou vai chegar pouca madeira na fábrica. Então eu preciso equilibrar esse processo de raio médio e das qualidades de abastecimento da fábrica. E como é que foi esse processo de desenvolvimento de um software próprio, né? Como que vocês identificaram uma necessidade de processo para traduzir isso de fato em um produto de software interno? E quais foram os desafios que vocês enxergaram ao estabelecer esse processo, ou ao tentar traduzir o processo, ou tentar entender qual seria o melhor processo em relação ao que já existia para que isso pudesse ser resolvido por meio de inteligência artificial? Perfeito. A gente já tinha testado várias soluções de fornecedores distintos, várias empresas de tecnologia, e até chegar à conclusão que a gente não ia achar nada pronto do jeito que a gente queria. A gente precisava desenvolver. E dentro da Suzano a gente tem a área de Digital Tech, uma área focada em digital, tanto em inovação aberta, ciência de dados, design thinking e agilidade. Uhum. Como é que a gente pega esses 4 mundos e desenvolve soluções? Então foi uma solução desenvolvida com a área de Digital Tech, pegando o que tinha de melhor no mercado e adaptando para a nossa realidade. Né? Então foi um desenvolvimento com a área interna de tecnologia da Suzano. Eu entendo que isso traz aí um conceito que está no DNA da Suzano,
que é uma junção de inovação e sustentabilidade. Vocês cunharam o termo inovabilidade, né? Explica um pouco sobre esse conceito e o que está por trás dele. Perfeito. A gente fala que a inovabilidade está na raiz da Suzano, está no nosso cerne, né? Desde a fundação da Suzano, desde o modelo que a gente busca de utilizar o ESG não como verbal, mas de fato como algo que traz valor para a gente, né? Então toda inovação nossa está atrelada à sustentabilidade, porque o nosso business é um business de bioeconomia, né? Então toda vez que a gente gera valor através da sustentabilidade, a gente gera valor para o nosso business, né? Então quando a gente casa esse caso, por exemplo, da inovação, seja de planejamento, esse processo ele gerou várias economias para a gente, como redução de raio médio do transporte. Como eu gero um raio médio ótimo, eu consigo reduzir carros na estrada e, por consequência, reduzo a emissão de CO2, reduzo o consumo de diesel. Então, a gente sempre tenta linkar como que a nossa inovação consegue gerar valor, não só financeiro, mas gerar valor para outras cadeias para o nosso produto, né? Roberto, eu tinha perguntado qual que é o tempo de estoque do pátio. Perfeito. A gente trabalha geralmente de 7 a 15 dias. Hoje a gente está por volta de 9 dias, mas a nossa meta é trabalhar com cerca de 9 a 15 dias de estoque, que o processo oscila muito, né? A gente tem vários riscos na nossa cadeia, né? Então é um ponto importante para a gente monitorar. Eu acho interessante justamente como que 9 dias de gestão de estoque auxiliada pelo sistema, né? Então é um desafio, né? Assim, você vai ter que ver o raio médio, vai ter que deslocar a equipe, vai ter que fazer toda uma gestão aí de pessoas e equipes, 1.200 pessoas que você falou, né? 1.200 na colheita, né? Quando a gente chama todo o processo que está assumindo a direção, passa de 4.500 pessoas, né? Entre próprios e terceiros é bastante gente. Sem dúvida, envolve um planejamento e controle da parte de colheita e logística muito forte, né? Perfeito. Indo a fundo nessa questão da inovação, Alberto, a gente, pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, a gente vê que você se destacou em diferentes projetos, né, ao longo da sua carreira na Suzano. Sua curta jornada na Suzano, acho que você tem 5 anos. 5 anos. E, cara, um dos que mais impressionou foi justamente a operação off-road que você mencionou, né, que são 6 composições para transporte de madeira, que tira um número absurdo de veículos da rodovia, né? Como que foi esse projeto, cara? Conta para nós como que foi a concepção desse projeto. Foi liderado por você, pela área? Como que foi esse trabalho de produzir essa solução aí logística? Perfeito. Que vem um fato curioso, que eu tive a oportunidade de participar de um processo de fusão de 2 grandes empresas, né? E estar dentro de um processo, liderando vários processos dentro da fusão, foi um aprendizado gigantesco. E haviam muitas expertises, tanto fibra quanto a antiga Suzano, papel e celulose, né? E quando a gente juntou essas 2 expertises, gerou muito valor. E um deles foi esse processo off-road. Existia um processo off-road em Três Lagoas e estava sendo aprimorado. E a gente viu uma oportunidade de pegar esse projeto e fazer ainda melhor na unidade de Mucuri. A unidade de Mucuri é uma unidade que tem um raio médio baixo, as florestas estão ao redor da fábrica, né? Mas havia um desafio, tinha uma BR no meio do caminho. Um veículo desse não pode andar em estradas pavimentadas, né, em estradas do governo. A gente precisava andar só em estradas internas da empresa. E veio um desafio, cara, como é que eu vou passar esse veículo na BR-101? Pesquisando lá em Três Lagoas, eles fizeram um túnel no modelo destrutivo, que você para a BR, desloca a BR para o lado, depois faz um pedaço do túnel, depois para a BR, desloca para o outro lado. E o custo de deslocar a BR é tão mais alto ou até mais alto do que a própria construção do túnel. Isso inviabilizaria para fazer isso na BR-101. Imagina você parar a BR-101 ligando o Sudeste ao Nordeste, né? Tem que ver uma solução da gente fazer um modelo do túnel liner, inclusive é o maior túnel liner do Brasil, que ele é feito sem parar a BR. A gente faz um processo de escavação quase semi-artesanal ali, que é feita em escavação embaixo da BR, fazendo todo o monitoramento de recalque da operação, né? Então, fazer o projeto junto com o DENIT, junto as liberações com os órgãos, em todo o processo, e ver o túnel liberando essa operação off-road foi super legal. Uma curiosidade, a gente tirou das estradas ali da região 30 mil viagens por ano com essa operação.
Então, é como se tivesse tirado 30 mil caminhões rodando em estrada por ano, o fato da gente operar com off-road. É algo bastante impressionante, sem contar a redução de consumo específico de diesel, né, que ele é mais produtivo, ele carrega 200 toneladas de madeira em cada viagem, então ele acaba sendo mais eficiente energeticamente, mais produtivo, alinhado à inovabilidade, né, como eu inovo e trago solução de produtividade e sustentabilidade atrelada ao mesmo projeto. Qual que seria a principal diferença entre essa operação off-road e, por exemplo, uma ferrovia, eventualmente se vocês tivessem a possibilidade de fazer uma ferrovia, vamos colocar assim, particular, né, que não tivesse interferência ou utilização de terceiros? Perfeito. A ferrovia ela tem um break-even baseado no raio, né? Para a ferrovia ela ser viável, estima-se que por volta de 300 a 400 quilômetros ela passa a ser viável uma operação dessa, porque você precisa ter as pontas de carga e carga, elas acabam impactando bastante. Então, se você faz um processo ferroviário de raio curto, você não vai ter ganho, o seu tempo parado vai ser muito grande, né? Então, como é que a gente pensou, como que traz conceitos da ferrovia de alta produtividade, mas que eu consiga ter um takt time legal, a gente tem uma cadência de chegada, né? Então, é quase o trem, né? É quase um trem que a gente opera ali, mas em escala muito menor, né? Como que foi esse processo de criação desse projeto, assim? Como que você, hoje dentro da Suzano, cara, eu tenho uma ideia aqui de fazer um caminhão com 6 composições que vai carregar 200 toneladas. Isso obviamente envolve equipe de engenharia, equipe de licenciamento, equipe, operacional. Uma mobilização gigantesca, né? Como que funciona? E também um processo de convencimento, né, na verdade. Justamente. Esse é o ponto que mostrar a viabilidade, talvez, ali. Né? Como que você para assim e fala, cara, deixa eu ver, essa ideia é boa, tem potencial. E aí faz essa prototipagem e desenvolve todo esse projeto para você validar, aprovar e executar ele. Por exemplo, esse projeto com a construção de um viaduto, né? Um túnel na 101, né? Como todo projeto dentro do Suzano de maior porte, a gente precisa construir um business case, né? O business case envolve toda a parte financeira, você modelar esse projeto da ótica financeira, né? Mas não só esse, ele não pode parar só de pé financeiramente, porque ele não sustenta ao longo do tempo, né? Então eu preciso pensar são todos os stakeholders internos que eu preciso envolver e externos também na construção do projeto desse, né? Então, de entender como que isso afeta a minha relação com o DENIT, eu vou tirar veículo da rodovia, então é uma relação positiva, é um veículo mais produtivo, eu preciso formar motoristas, esse motorista precisa ter uma capacidade diferente, ele precisa ter um treinamento diferente, ele precisa ter um acompanhamento diferente. Então, envolve desde a parte de pessoas, de formação, até a parte de licenciamento ambiental e engenharia, né? Então, é construído um business inicial de rascunho ali, cara, para de pé financeiramente, como é que a gente aprofunda, chama todos os stakeholders e constrói um projeto mesmo, e aí segue um modelo tradicional de gestão de projetos, né? Que é diferente de quando você segue uma demanda de agilidade, que para mim está ligado mais ao dia a dia. Você pegar um grande projeto, você precisa seguir disciplinas de engenharia, de gerenciamento de projeto, de fato. Agora, tem outras disciplinas de rotina que você usa na rotina, né? O projeto ele foi concebido em 2019 e estava finalizado em 2021, correto? Isso, startup em dezembro de 21. Então, assim, foi um processo de maio de 19 a dezembro de 21. Pois de convencimento muito rápido, de execução mais ainda, né? Porque toda a engenharia que ele envolve, né? Depende do time, né? Eu sou muito acelerado em execução, então para mim, inclusive tem um livro muito bom para indicar, a Execução do Rancharé, ele fala sobre a capacidade dos gestores de executar. Isso faz muita diferença. É difícil achar gestores que tenham a capacidade de executar. Tem muita gente boa para fazer projeto, para planejar, mas de botar a mão da massa e fazer acontecer são poucos. Então, e isso é uma disciplina que faz diferença para o gestor. E aí, dentro dessa sua capacidade de executar, tiveram outros projetos de inovação também que a sua área, você conduziu, eficiência da malha ferroviária, enfim, você consegue dar um panorama geral de outros projetos que você trabalhou? Tem um projeto que eu sou apaixonado, que eu tenho um carinho especial, que é o modelo de transporte que a gente tem aqui na região. 70% do abastecimento das 2 fábricas é conduzido por transportadoras regionais. São pequenas transportadoras que a gente fomentou, pessoas que têm 1, 2, 3 caminhões, e a gente chamou o Sebrae para entrar junto com a gente, como é que a gente forma essa pequena empresa, e 70% do abastecimento das 2 fábricas é feito com 80 empresas
de Aracruz, de São Mateus, de Itabatã, de Teixeira de Freitas. Então, qual a vantagem? O capital fica na região, se desenvolve a economia, desenvolve o empreendedorismo e competitividade também, né? Você consegue ter uma competitividade muito grande e trazer geração de renda de fato, né? É um valor da Suzano, o direcionador, que é gerar e compartilhar valor, e é uma forma da gente compartilhar valor gerando empreendedorismo. Né? E como é que é essa relação, por exemplo, para quem está internamente? Né? Porque eu entendo que esses projetos de inovação, via de regra, está muito ligado à inquietude de quem está ali no dia a dia do negócio, quem está eventualmente começando na empresa, mas poxa, quer alçar voos maiores, quer crescer ali dentro também, e essa capacidade de empreender internamente no próprio negócio, de ter essa capacidade de executar ali os projetos, ou de rodar novos projetos, pensar de forma criativa e naturalmente entender quais que são os mecanismos, ou quais que são os recursos necessários para rodar aquele projeto ali internamente, essa pessoa precisa ter um pouco de ousadia, precisa buscar também trazer essa inovação atrelada, obviamente, ao retorno que aquilo vai dar para todos os stakeholders. Como é que foi essa jornada para você? E como é que isso pode ser também um tipo de espelho, uma situação que é trabalhada internamente na própria Suzano? Perfeito. Muitas pessoas veem a inovação como algo distante, né? Como algo, eu preciso ter uma ideia mirabolante, conduzir um veículo off-road ou implantar um processo novo. Mas a inovação está muito ligada ao dia a dia. Tem muita gente que fala que tem que pensar fora da caixa, mas às vezes tem que pensar dentro da caixa. Às vezes a solução está dentro da caixa mesmo, ali, de como é que eu posso melhorar indicadores do processo. Né? Eu falo que tem duas asas na gestão. A gente tem a asa da rotina, que é melhorar a produtividade incremental, todo dia fazer a gestão dos seus KPIs, né, os seus indicadores chaves. E a inovação, para mim, ela parte de você entender esses KPIs. Você entender, cara, será que tem um indicador meu que é muito chave, que eu consigo melhorar ele de forma muito absurda, que eu consigo trazer uma diferença de patamar? E quando eu pego essa diferença desse indicador e transformo numa diferença financeira, se ela for expressiva, tem uma oportunidade grande aí. Então, geralmente, as inovações no nosso processo surgem dessa provocação, de entender a lacuna de indicadores. Cara, um exemplo, um site faz um indicador X 60 e o outro faz 65. Cara, por que aqui faz 65 e aqui faz 60? Então tem um gap de oportunidade. Como é que eu capturo esse gap? E aí é chamar o time e fazer um processo de ideação, usar dinâmicas lúdicas, como é que a gente... tem várias ferramentas, né? Desde Design Thinking, o modelo do dois diamantes, que você explode problemas, depois afunila problemas, explode soluções, afunila soluções. O próprio Design Thinking que você define, analisa, e você afunila também soluções. E processo de ideação lúdica aí para chamar a turma de Open Innovation, de inovação aberta. E aí surge muita coisa boa. Chamando o time, com certeza, são as pessoas que mais capazes de criar inovação. Sem dúvida. Eu fico pensando como que você arruma tempo para buscar essas inovações, tendo que gerir essa parte toda de suprimento de PCP no dia a dia, né? Então, cara, no final das contas ali tem que, né, como você falou, olhar para os KPIs, ver o que não está performando, mas, bicho, você tem uma produção a abastecer, que é desafiadora pra caramba também, né? Então, fico pensando na sua rotina do dia a dia, como que você organiza esse processo de criação, como que a própria Suzano incentiva isso, sem deixar de lado, né, o atendimento às demandas e requisitos operacionais. Perfeito. Eu sempre trabalho com a provocação que essas duas asas têm que estar em todas as dimensões. Desde um técnico de campo, que às vezes ele tem a rotina ali do dia a dia de garantir a saída do caminhão, todo dia ele tem que garantir a saída do caminhão do campo e chegar na fábrica. Será que tem algum projeto que ele pode fazer, por menor que seja? Claro que não vai ser um projeto para usar um Six Sigma, para usar uma metodologia complexa, mas às vezes tem uma iniciativa que ele pode fazer ali de roteirização, de que uma oportunidade que ele vai capturar ali um valor, 5% do orçamento, 1%, mas você desafiar o seu time de base e colocar um projeto pro cara, que às vezes tem que cuidar do feijão com arroz ali, é valor também. E aí quando você soma todos os projetos em todos os níveis e você vê uma carteira, você traz muito valor para a empresa no ano, né? Então isso é super relevante para mim. E quais que seriam, por exemplo, os incentivos que esse profissional tem? Obviamente ele tem o potencial de ser reconhecido e tudo mais, mas o que ele poderia ter, além disso, de incentivo que a própria empresa já tem ali na jornada dele? Perfeito. A gente tem um programa de metas muito bem estabelecido dentro da empresa, né? E a gente trabalha sempre com o conceito de meta stretch. A gente coloca o alvo longe.
o alvo tem que estar longe para a gente conseguir, e às vezes não vai conseguir chegar no 100%, mas vai chegar no 95%. Mas o fato de eu colocar esse alvo longe, conseguir 95, é muito melhor se eu colocasse um alvo em 92 e chegar a 90. Então, ou chegar a 93, possa até ser melhor, mas se eu posso colocar o alvo longe e trabalhar no stretch, isso faz muita diferença. Isso é até um paradigma que existe muito no setor comercial, o cara quer bater meta, né? E aí quando diversas pessoas... a gente já conversou com diversas pessoas aqui mesmo no podcast, né, a gente estava conversando com o Ângelo, enfim, da Apex, ele falando, poxa, a gente tem uma fábrica de esticar a gente, né? Que é o que você falou, vou estressar, vou esticar ali para que o que alguns chamam, por exemplo, de moonshots, né? Vou colocar uma meta que seria quase como um tiro na lua. Eu posso até não atingir a lua, mas só de colocar lá para longe, eu vou estar ultrapassando o que talvez seria uma meta plausível aqui que eu atingiria de forma muito fácil. Mas ao mesmo tempo, como não desmotivar as pessoas se elas não estão atingindo a meta ali, tá ficando ali o indicador, sempre tá chegando perto, tá muito acima do que talvez seria, mas que, nunca tá batendo necessariamente todas as metas ali. Um bom exemplo é esse do elástico, que tem que tomar cuidado para o elástico não romper. Não pode passar a capacidade de expansabilidade do elástico, né? Então, você tem que trabalhar com elástico, mas tem que saber a capacidade que você pode esticar mais ou menos ali, né? Então, não pode deixar ele frouxo, mas também não pode deixar esticado a ponto de romper. Para mim, quando a gente incentiva a turma a fazer projetos, é uma forma da gente criar um gap, uma lacuna de oportunidades que vão sustentar o processo. Então, às vezes coloca uma meta financeira, por exemplo, de resultado de custo da madeira, só que acontece N variáveis ao longo do ano que vão afetar aquele resultado, né? Coisas que vão trazer desafios, mas se você constrói uma carteira de projetos que você já está andando à frente, que vai trazer resultado, praticamente aquilo ali vai offsetar esse impacto. E aí a gente vai acabar batendo a meta. Então você ter a meta desafiadora, mas ter uma carteira de projetos que sustenta e que vai mitigar variações no processo, e aí a turma vai ver o resultado. Poxa, fazer aquele projeto fez diferença para alcançar a minha meta. Então eu vou ter uma meta assim stretch, mas eu também tenho um projeto para conduzir de inovação, que é essa inovação que vai sustentar quando o processo variar aqui. Essa questão da meta, acho que existem diferentes abordagens, né? Mas teve uma vez que eu estava conversando com o Diogo, do PicPay, fundador do PicPay, e ele falando sobre metas de prospecção, de investimentos, etc. E aí eu coloquei lá, achando que minha meta estava audaciosa, né? Época do governo, eu quero prospectar 1000 negócios. Aí ele falou, Gabriel, mas por que você acha que colocar 1000 é uma meta boa? Porque, na verdade, você está definindo o teto, né? E se sua equipe for capaz de prospectar 2.000, 3.000, 10.000, aí ele me deu essa ótica sobre a questão de a meta tem que ser smart, mas ele também me deu essa perspectiva, e aí depois ele até falou, cara, você tem que perder o controle. É claro que isso não vale para a Suzana, isso vale mais para nós, mas quando você está determinando algumas metas e colocando ali um teto, ainda que seja dentro da elasticidade, né, que você acredita que ela é factível, mas você está definindo um teto. Né? Quando a equipe bater aquele teto, muito provavelmente ela vai desacelerar. O pessoal acaba colocando o conceito de meta, super meta, e tem várias... Mas eu achei uma perspectiva interessante. Mas eu acredito que para mim a meta ela tem que estar ligada a um propósito. Assim, até um insight que eu tenho no modelo de gestão que eu acompanho, a meta ela não pode vir simplesmente de um número frio. A pessoa precisa entender por que daquele número. Ele precisa entender por que aquela meta está sendo criada. E aí ela linka com a estratégia. Né? A pessoa entender qual que é a estratégia, entender como que aquilo ali conversa com a cultura da empresa, por que a gente trabalha desse modelo, e pegar essa meta, desdobrar num objetivo claro, no objetivo SMART, né, e poder acompanhar isso daí. Então, se não fica uma meta solta, a pessoa não entende, cara, bati, mas e aí? Mas quando você linka a meta, a estratégia, o desdobramento da estratégia e a propósito, cara, no final das contas, para que a gente está sendo stretch? Por que a gente está querendo ter um custo competitivo? Porque a gente quer gerar valor para quem? Eu quero para o acionista? Não é só para o acionista. Eu também sou stakeholder. Também sou parte interessada, né, no processo. E pegando o gancho do que você está falando, acho que vale a pena a gente entrar um pouco na mandala da gestão, né? Então, eu entendo que tem ali
esse modelo de gestão próprio que vocês desenvolveram, né? E tem alguns eixos, né? Você consegue explicar para a gente como é que funciona esse método de gestão desenvolvido por vocês e quais seriam esses eixos e como que eles se conectam? Perfeito. Só deixar claro, a Suzano tem o modelo estratégico dela, né? Tem o direcionamento estratégico, mas a condução de cada business, ele é feito pelo gestor mesmo, né? A gente não tem um modelo padronizado de gestão, assim, que cada gestor precisa ter essa característica. A gente tem os comportamentos esperados pelo líder, os resultados, mas o modelo de gestão, cada um vai se adaptando ali. Então a empresa, a gente fala que é uma empresa grande com um espírito de startup também, né? A gente tem a flexibilidade de usar ferramentas de agilidade, então buscando trazer um pouquinho... Quando você fala cada business, é cada gerência executiva, é cada unidade, fabril? Cada business mesmo, além do business e as gerências executivas, a unidade também. É claro que existe uma linha mestra, um padrão aí de algumas ferramentas que a gente tem que usar, né? Mas a condução do business, assim, cada um traz um pouco da sua peculiaridade, né? Perfeito. E aí, buscando trazer um pouquinho da bagagem que eu construí ao longo da minha carreira, não só na Suzano, mas de outros processos anteriores, entendi que tem 4 coisas que são imprescindíveis para o gestor fazer. Ele traduzir essa questão do propósito, e para mim a tradução do propósito ele passa por entender desde a cultura da empresa, o colaborador entender como ele comporta, que direcionadores e valores ele precisa aplicar no dia a dia, por que ele vai trabalhar todo dia, e ele ter um propósito firme, como que isso traduz numa meta e um objetivo para ele. Isso para mim é um mundo que o gestor precisa cuidar. Um segundo mundo que o gestor precisa cuidar é de pessoas, é de ter a pessoa certa no lugar certo, ter um time diverso, e aqui diversidade em todos os aspectos, é ter gente com perfis diferentes. Eu sou um cara mais introvertido, analítico, preciso ter um cara extrovertido no time, preciso ter um cara com perfil de engenharia, um agilista, preciso ter pessoas com capacidades, com experiências, vivências e idades distintas, né? E ter a pessoa certa no lugar certo se desenvolvendo. Tem um terceiro mundo para mim, que é a parte de gestão da rotina, que é como é que eu faço o feijão com arroz, como é que eu abasteço a fábrica, e para mim são 3 coisas: é a parte de segurança, a parte de gestão de qualidade e a gestão de processo, né? Gestão de processo é de entender quais são os KPIs do meu processo, quais são os dashboards que eu preciso, como que eu trato um indicador que saiu fora e trago para dentro do resultado. E o quarto mundo da inovação. Como é que eu pego esses indicadores que eu preciso transformar esse indicador para um novo resultado e crio projetos, crio iniciativas para levar de patamar, para sair da rotina, para ir para a melhoria, né? Então, para mim, propósito, pessoas, rotina e inovação. O gestor precisa cuidar dessas 4 dimensões muito bem cuidado. Aí, então, dentro de propósito, você tem a questão estratégica, que obviamente vai estar ligado a um planejamento central da companhia. Como que você traz esse propósito? Vamos aproveitar para explorar um pouquinho da mandala. Como que você traz esse propósito para dentro da sua área responsável, né? Perfeito. Um modelo simples que a gente tem usado é o modelo de OKR, o OKR, né? De objetivos e resultados-chave. A gente tem algumas metas a ser cumpridas, algumas estratégias da empresa. Como é que a gente traduz para a base, dá foco em algumas coisas que precisam ser feitas. Então, é uma metodologia muito simples. Você coloca o objetivo e como você vai medir aquele resultado-chave. Então, você traduzir um objetivo estratégico para algo mais palpável para a turma, o OKR é uma excelente ferramenta. Então, você traduzir a parte de cultura em comportamentos, né? Que comportamento você espera, seja do líder, seja do operacional, e a parte de desdobramento da estratégia, o OKR é uma excelente ferramenta. Então você coloca o objetivo, resultado-chave, roda o ciclo 3 meses, depois de 3 meses faz uma nova cerimônia, planeja o próximo ciclo. E é interessante que eu consegui fazer um OKR envolvendo 24 áreas da empresa. O primeiro ciclo a gente fez internamente, só na minha gerência. E a gente entendeu assim, cara, sozinho a gente não vai em frente, porque tem muitos problemas e muitas situações que eu dependo do jurídico, dependo do licenciamento. Eu preciso fazer com que todas as áreas andem junto com o nosso business. E a gente construiu um mega plano de OKR conectando todas essas áreas. Jurídico, licenciamento, ambiental, social, tributário. Então, fizemos um projeto que a gente chamou de projeto Conexão, né? Como é que a gente conecta esses processos num modelo de OKR. Tem sido um sucesso. Né? E como é que foi, por exemplo, porque existe assim, alguns métodos, na verdade, né? Então, dentro de uma perspectiva de entender
como atingir a meta, né? Porque o método, na verdade, é de fato aquilo que vai traduzir o caminho para você atingir as metas. Então, eu entendo que, quer seja no modelo de OKRs, quer seja um modelo mais tradicional, que já vem de uma escola de administração mais tradicional, que tem ali as suas perspectivas, né? Perspectiva financeira, clientes, processo e tudo mais. Como que vocês conseguiram traduzir, por exemplo, ou em que nível vocês chegaram para conseguir ter uma avaliação de fato sobre os resultados-chave, como que vocês estão avaliando? O que eu quero dizer? Vocês traduzem isso para setores, para indivíduos, ou para uma área de negócio como um todo? Em que nível vocês chegam a partir desses objetivos e o desdobramento ou não, ou o alinhamento, né, como a metodologia via de regra fala, né, você não desdobra resultado-chave, você faz alinhamento. Em que nível vocês de fato conseguiram chegar nisso e como que vocês fazem o controle, né? Ou seja, que tipo de ferramenta vocês também utilizam para medir ali percentualmente quanto vocês estão chegando próximo ou não de atingir determinados objetivos? Perfeito. Na gestão desse projeto específico de OKR, a gente usa o Azure, né? E ferramentas de agilidade para fazer gestão ali. Então, a gente tem formulário para mandar atualização. A gente tenta ser bastante fluido no controle, né? Não ser um controle engessado, não depender de fazer uma reunião para fazer acompanhamento. Então, eu preciso ter isso fluido. Então, a gente usa o Azure para acompanhar esse ponto. Mas a gente, essa parte de estratégia, ela fica na estratégia. A parte de desdobramento, para mim, ela desdobra nas metas. Quando a gente pega os indicadores-chave e desdobra, ele está desdobrado né, é na meta que a gente desdobra isso daí. Né? Então, o objetivo inicial é como é que a gente traduz e engaja todas as áreas, todas as pessoas aí nesse mesmo objetivo. Né? E é importante que tem vários problemas que são problemas complexos que precisam de squads. Então, a gente trouxe um conceito de squad de agilidade para dentro da operação também. Vou dar um exemplo, uma questão que envolve uma questão trabalhista, por exemplo, uma questão de área médica operacional, de alguma questão de ergonomia. Então, se envolve um time jurídico, área médica, operação, e cria um squad para tratar aquele tarefa que precisa ser cumprida. Né? Então, só para ver se eu entendi, você tem uma mescla. Quando você chega num nível mais de operação, você tem ali metas específicas traduzidas ali. Essas metas alimentam os KRs, que seriam ali os Key Results, né, os resultados-chave, e esses resultados-chave naturalmente alimentam os objetivos. São coisas distintas. Os OKRs estão muito mais ligados a tarefas que precisam ser feitas, os objetivos que precisam ser alcançados, e não metas financeiras ou metas de KPIs de resultado. Aí, para mim, é em outro mundo, que é o mundo tradicional do desdobramento de KPIs. Né? Então, eu tenho colher 14 milhões de metros cúbicos. Como é que eu vou colher isso? Eu tenho a produtividade por máquina. Então, cada máquina da colheita, eu tenho uma meta de produtividade. Então, eu tenho a meta de produtividade por operador. E eu controlo a produtividade por operador. Então, desviou, aí é lá na gestão da rotina. Na gestão da rotina, eu preciso... Tem indicadores chaves do processo que eu preciso acompanhar para alcançar o meu plano. Então, isso daí são mundos para mim diferentes. A parte de OKR está muito mais ligada a propósito, muito mais ligada a que transformações que a gente precisa fazer enquanto empresa, enquanto área, enquanto business. Na área, aí pegando o segundo eixo, que são pessoas, você falou de uma equipe diversa, né? Como que você busca tanto desenvolver as suas lideranças para ter uma equipe diversa e identificar essa diversidade que seria, vamos dizer, adequada ou a mais eficiente, né, para você alcançar seus resultados. Perfeito. E para mim, essa composição de expertises distintas é importante, né? As pessoas com vivências diferentes. Tem uma pessoa no time que tem 35 anos de Suzano, e tem uma pessoa que tem 3 meses de Suzano. Então, essa diferença de experiências, isso é importante. Né? O perfil da pessoa também, tem várias ferramentas de você identificar perfil, seja MBTI, DISC, vários métodos de você entender qual o modelo daquela pessoa se comportar, agir, se ela é mais introvertida, mais extrovertida, se ela é mais analítica ou mais pensadora, se ela gosta mais de pensar ou mais interagir. Então, você tem que mapear o perfil das pessoas e compor um time diferente, né? De pessoas diferentes, de mulheres, de homens, de bagagem, de idade. Isso, para mim, é muito relevante, porque, às vezes, uma habilidade que você é muito, muito forte, às vezes é um gap seu que você pode ter numa pessoa do seu time. E o olhar de decisões compartilhadas, né? De não o seu olhar de um gestor super-homem. De você ter decisões em comitê, de você chamar o time, compartilhar decisões, e você ter um time diverso que participa das decisões, isso faz muita diferença. Né?
A despeito de ter um time diverso, é importante também desenvolver competências, às vezes ali que estão ali num nível estágio, vamos colocar aí, mediano, e a pessoa pode se desenvolver naquilo. Como é que você trabalha também essa possibilidade dessa pessoa se desenvolver em uma habilidade que talvez ela ainda não tenha tanto aprimorado? Perfeito. Eu particularmente eu tenho um conceito que eu acredito que é mais fácil você acelerar um skill que é muito bom do que você mitigar um gap. Eu acho que o gap você tem que levar para o mínimo necessário. Vou dar um exemplo, uma pessoa que é muito boa na parte analítica, na parte de processos, mas tem uma dificuldade de interação. Leva a interação para o mínimo aceitável, ela precisa da interação, precisa. Mas vamos explorar essa capacidade dela de analista tão bem que isso pode gerar muito valor, né? E o time entender isso, entender que aquela pessoa é diferente, ela tem outras características ali, né? Mas precisa ser desenvolvido. Então, você precisa ter um plano de desenvolvimento individual. Como que você traça atividades para cada indivíduo e do grupo também, né? Da criação de um team build, da criação do conceito do time, né? Do time estar integrado. Eu uso até a expertise do Líderes da Manhã que eu participo lá, de ter um ciclo de desenvolvimento para a turma, de ter livros para a gente ler junto. Você implantou debates, o ciclo de desenvolvimento também, não? Também implantei. Estrela do mar, mais uma estrela do mar. Exato, assim, de replicar aquilo que a gente aprende, né? De ter momentos para a gente discutir sobre soft skills, de discutir e debater juntos, né? De conhecer a história um do outro também, né? Ter a oportunidade de não só ver o gestor que está no dia ali cuidando da colheita, mas conhecer quem é a pessoa que está por trás ali também. Isso que você está falando aí, cara, me lembra um podcast que eu estava escutando de um autor que fala muito sobre liderança, que é o John Maxwell. Estava escutando um podcast dele e ele falou que a energia que você gastaria para se desenvolver numa habilidade que talvez seja uma nota 4 numa escala de 10 é muito maior do que uma energia que você teria para potencializar algo que você é 7, 8, 9. Então, naturalmente, às vezes faz muito mais sentido você ter essa compreensão de quais que são já as suas forças, né, e potencializar aquilo e não necessariamente focar apenas naquilo que você não é tão bom assim, né? Pegando esse gancho aí, estou imaginando aqui o processo de PDI e várias pessoas aqui escutando e pensando, pô, peraí, eu fiz lá, analisei 40 características dentro de uma força de trabalho e fiz um plano justamente para ir no caminho contrário que você falou, para suprir algumas lacunas. Então, dentro do seu PDI, você analisou que o cara é analítico, então você vai criar um plano específico para ele potencializar isso se ele ficar com as outras posições no nível aceitável. Eu preciso desenvolver, né, aquilo que ele tem de gap, né, não dá para ficar sem desenvolver os gaps, isso é importante. Todo mundo tem gaps, não tem, eu falei, o que é gap de um às vezes é o potencial do outro, né? Então, mas tem um mínimo que você precisa desenvolver. Então, o meu PDI, por exemplo, eu tenho itens a desenvolver que eu preciso levar, que eu entendo que eu estou abaixo do mínimo e eu preciso desenvolver. Mas como é que eu potencializo também? Como eu exploro aquilo que eu tenho de potencial também? Isso faz muita diferença para a gestão. Né? É que eu estava fazendo um exercício aqui mental, falei, rapaz, eu errei, porque acabei de fazer o PDI e fui justamente na verdade, fui em pontos cruciais, por exemplo, que eu considero como comunicação, etc. Mas essa é uma vertente interessante, você também esticar a corda para aquele cara que tem uma competência técnica muito forte, né? E essa visão de um mínimo também ali, ou seja, aquilo que você não é muito bom, obviamente você consegue se desenvolver, mas você talvez não vai ser a melhor pessoa do mundo naquilo. O esforço vai ser muito bom, esforço e resultado, matriz esforço e impacto. E aí, pô, o que de fato você é um pouco daquele conceito de Ikigai, né? O que você pode ser ali, talvez a melhor pessoa, ou uma das melhores pessoas do mundo em determinada habilidade, né? De fato, alocar energia naquilo ali, que naturalmente você vai conseguir por isso que ter mais resultado. Esse eixo da mandala, para mim, que são duas dimensões, né? O eixo da rotina e da inovação e o eixo de pessoas e propósito. Para mim, eles estão conectados. Porque você ter pessoas que estão muito, muito bem com elas mesmas, elas conscientes do seu um nível de autoconhecimento muito profundo, ela conhece a si mesma, sabe dos seus potenciais, sabe dos seus gaps, tem um ambiente de pessoas que conhece ela, que a conhece, que sabe onde ela pode explorar, onde ela não pode explorar, e ela entende o propósito daquilo que ela executa, ela vai casar lá numa outra dimensão, lá em cima, né, de propósito, de cultura, das metas, dos objetivos. Ela transpassa de pessoas, né? Então, pessoas realizadas, pessoas bem colocadas, pessoas sendo bem cuidadas, o resultado é consequência, né? O resultado vem naturalmente. A gente recebeu a Flávia da Veiga num episódio do podcast em que ela fala exatamente que pessoas, obviamente, que têm a compreensão do seu propósito, que têm metas, que
praticam gratidão, que naturalmente meditam, ou seja, conseguem ter um momento para autorreflexão, naturalmente essas pessoas elas vão ser mais felizes e, consequentemente, vão ter uma chance maior de atingir um sucesso maior. Então, isso se conecta muito com o que você está falando. Exato. Inclusive, a Flávia esteve conosco lá, a gente conversando sobre felicidade do nosso time, como é que a gente faz um time mais feliz. E a gente sabe que tendo um time mais feliz, o resultado vai vir. Então, se você perdeu, já fica o convite, assista o podcast do Gestor com o Flávio Veiga. Perfeito. Olha só, o terceiro eixo seria das rotinas, né? E aí você falou rapidamente da questão das rotinas de segurança, qualidade, de processo. Quais são as rotinas que você implanta dentro da sua gestão de equipe aí? Perfeito. Primeiro, você precisa ter um desdobramento de KPIs, né? Os indicadores chaves, entender quais são os indicadores que eu preciso olhar como um gerente executivo, que indicadores que o meu gerente funcional precisa olhar, que o coordenador, o supervisor, o técnico. Então, tem uma árvore de indicadores e você tem a matriz, né? Cara, esse indicador saiu fora, o que eu vou fazer? Eu escalo esse problema não está na minha alçada, está na alçada de cima, ou está na minha alçada a resolver. Eu tenho que fazer um plano de ação aqui, tem uma ferramenta que a gente usa chamada PIAPS, que é problema, impacto, ação imediata, depois a ação estrutural e o suporte que ela precisa, ou faz um FCA, que a gente chama de fato, causa e ação. Aconteceu isso, a causa é essa, e a ação que eu estou fazendo é essa daqui. Então, você ter essa matriz de indicadores e ter dashboards, painéis de controle para todos os níveis, né? Então eu tenho um dashboard que eu recebo diariamente com os indicadores que eu preciso acompanhar e faço a gestão, no meu nível, faço gestão semanal. Toda segunda e sexta eu estou apontando com o time ali prioridade da semana, com base nos indicadores, precisamos focar nisso aqui, na sexta-feira a gente faz um follow mais no nível de olhar o indicador de fato aberto. Né? Ou seja, sua rotina é totalmente focada em análise de KPIs e tomada de decisão junto com a equipe. Exatamente. E o quanto você considera que o seu perfil, por exemplo, que você citou que é um perfil mais analítico e tudo, de fato se encaixa nessa posição e, por exemplo, alguma outra pessoa que talvez seja um par seu ali dentro do nível da gestão do negócio, um outro tipo de competência faria mais sentido, por exemplo? Perfeito. Esse para mim é um assunto que tem que estar no mínimo lá, né? Acho que todo gestor ele precisa entender que ele tem alguns KPIs que ele precisa acompanhar e ele precisa fazer gestão e quando sair ele tem que fazer alguma coisa. Ou seja o liderado dele ou seja ele, né? Então, para mim, eu acredito que é uma competência mínima que um gestor precisa ter, de ter qual a matriz de indicadores que ele precisa acompanhar, com que frequência ele acompanha, o que ele faz quando ele sai e como ele trata esses indicadores. Né? Seja usando média análise de solução de problemas, Six Sigma, PIAPS, FCA, o que seja, mas você precisa tratar o indicador desviado, para mim é uma competência mínima que todo gestor precisa ter, independente do perfil. Isso está muito ligado à parte de qualidade, né? De você também ter um pouco dessa compreensão de que a partir da implantação de determinados processos, da padronização, da garantia da segurança, naturalmente você vai ter ali a compreensão de quais que são os indicadores-chave e naturalmente do que você precisa focar, né? Como é que isso se desdobra dentro mais de um aspecto de qualidade mesmo assim e que tipo de certificações ou o que vocês têm hoje dentro da empresa que a tradução da qualidade dentro dos KPIs tem uma conexão interessante nessa perspectiva? Essa questão da qualidade eu trago comigo de outras experiências que eu tive em outros business e entendo que a qualidade ela tem dois mundos da qualidade. Tem a qualidade do produto e a qualidade do processo. A qualidade do produto você precisa fazer vários itens de inspeção, de controle. Na fábrica a gente tem controle de qualidade desde a celulose até a entrada da madeira. A gente tem controles, checkpoints de qualidade de madeira, que nível que ela está chegando. Mas isso é qualidade do produto. A gente precisa ter qualidade do processo também. E aí qualidade do processo envolve toda essa parte de qualidade total, né? De indicadores de entrada, indicadores de saída, processo padronizado. Então, nós temos vários formulários de processos padrões que precisam ser seguidos, precisam ser orientados. As pessoas precisam ser treinadas nesses procedimentos, que é o mínimo que se espera daquela pessoa. Né? Então, é um processo de gestão da rotina que entra qualidade e execução no dia a dia ali. Perfeito. E para fechar, o último eixo, que talvez entendo que seja até, de certa forma, um desdobramento desses três primeiros, né? Clareza de propósito, com uma visão estratégica muito clara, pessoas diversas nos locais corretos, com as rotinas adequadas de acompanhamento de resultados, você vai para o quarto eixo que é inovação. Eu não sei se a minha leitura está correta, mas eu vejo que acaba sendo um produto dos outros três eixos.
E aí você analisa a questão de lacunas, de KPIs, como que você, a partir desses 3 eixos anteriores, tem os gatilhos para a inovação. Perfeito. Tem um processo que gosto de conduzir, um processo anual de fazer uma análise de lacuna desses indicadores. Pegar esses indicadores chaves do processo e calcula a lacuna que eu tenho desse indicador em relação a algum valor histórico. Ou um melhor valor que eu já fiz, ou um benchmark de mercado, ou um benchmark de resultado de outra unidade, ou de outro business. Né? Quando eu levo esse indicador que eu faço e comparo com o que eu posso ser, ele gera uma lacuna. E essa lacuna, eu traduzo essa lacuna em dinheiro. Tem algumas lacunas que parecem ser muito grandes, mas quando você vai olhar a financeira, é uma lacuna financeira pequena. Então você tem que atacar onde tem mais lacuna financeira. Né? Então você calcula a lacuna do indicador, traduz na lacuna financeira. A partir dessa lacuna financeira, você entende, não, eu preciso colocar mais energia nesse indicador aqui. E aí eu gosto de fazer um processo de ideação, que eu falo que inovação não surge de um palpite de uma pessoa. Ela surge de uma colisão de palpites. Como dizem em mim, um toró de palpite, um brainstorm. É uma pessoa que tem uma ideia, que tem meia ideia aqui na cabeça dela. E às vezes uma ideia não tão boa, não né? Tão Parece boa, uma ideia... Exato, mas quando ela externa aquela ideia em algum momento, que ela tem um ambiente de think tank, de liberdade, de discussão, de debate, e você fomenta isso, e outra pessoa tem a outra metade, e há uma colisão dessas 2 ideias, surgem muitas coisas boas. Então, para mim, precisa existir um espaço para isso, precisa existir um momento de criatividade, um momento de você sair da rotina, sair das metas, sair do momento do abastecer, do cuidado do feijão com arroz e colocar a turma para pensar. Pensar, discutir, debater com um momento lúdico, usando ferramentas lúdicas ali, até de dinâmicas, para fazer ideação e surgir projetos. Né? E alguns vão ser viáveis, outros não. E quem sabe daqui a uns anos pode até ser viáveis, aí, surgir ideias aí que podem ser exploradas posteriormente. E todas as metodologias, você, por exemplo, esse processo de ideação, você tem uma área de suporte que te ajuda ou é você que traz isso, essa rotina? Tem área de suporte. A gente tem dentro da Suzano uma área de excelência operacional, que é uma área focada em como é que a gente melhora o processo da rotina, como é que a gente melhora a performance da rotina, como é que a gente traz a melhoria. Então, traz inovação, traz processos de fora. Então a gente casa também com a prospecção, né? Vou dar um exemplo, a gente está prospectando o que vem de futuro para a colheita, para a logística, para a silvicultura, o que são os próximos passos de inovação que estão sendo discutidos. Vou dar um exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de frota elétrica, de transporte elétrico. É uma realidade no Brasil, ainda não é para esse nível de porte que a gente trabalha com 70 toneladas, mas já tem veículo elétrico com 40. Então, daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai conseguir transportar parte da frota com frota elétrica. Então tem que estar no nosso radar. Mas isso está num mundo ainda muito distante para a turma da operação, né? Então, como é que a gente trabalha para a operação? Cara, é trazer o KPI, o consumo de diesel. Você não pode ter um veículo elétrico ainda, mas como é que você melhora o consumo de diesel? Eu posso melhorar o bico injetor do caminhão, eu posso ter um motorista master drive, eu posso ter uma tecnologia de uma startup que controla em real time o controle do diesel. Isso aí faz sentido. A tecnologia, nós vamos testar e controlar real time o controle do diesel. Aí você implanta, vira um projeto, você captura financeiramente. Então, uma ideia que vem de uma pessoa vira um projeto que vai matar uma lacuna lá do seu plano base que você fez lá, que às vezes tem desvios operacionais, você fez esse projeto e ajudou a bater sua meta. Bacana. Você falando, Alberto, eu também já te conhecendo um pouco do Líderes, você tem o perfil introvertido que você falou, mas um pouco do que você passou aqui, você tem uma firmeza em buscar resultados, né, muito clara. Mas você também tem um modelo de ter as pessoas ali junto para trazer pessoas certas, para te apoiar, etc. Eu fiquei pensando assim, como que os seus liderados te enxergam como líder? Um cara mais introvertido, um cara mais carrasco na busca de resultados, um cara mais participativo, que engaja? Como que é a leitura? Assim? Legal esse ponto que você traz, Gabriel, que eu lembro alguns anos atrás eu era incomodado com essa questão da introversão. Eu me cobrava para ser extrovertido. Colocava no meu PDI. Você vai querer desenvolver. Eu preciso ser extrovertido. Até que eu descobri que eu não preciso ser extrovertido para ser um bom gestor.
Tem um livro que fala O Poder dos Quietos, que é um livro clássico aí acho que todo time já leu esse livro aí. Então, e as pessoas confundem timidez com introversão. Isso é um ponto relevante, né? A pessoa pode ser introvertida, é a maneira como ela processa informações, vem do interno. E eu sou introvertido, mas não sou tímido, não tenho receio de expor, de falar. E as pessoas me veem como um gestor muito colaborativo. Como introvertido é um cara que pensa muito, que busca opções, eu estou sempre pegando percepções. Qual que é a sua opinião sobre esse ponto? Qual é a sua outra opinião? E casar opiniões de várias pessoas. Então, essa parte da introversão, né, que é do cara que pensa antes de tomar decisão, que coleta, que observa. Sou muito observador também, né? Então, é algo que favorece para mim em gestão, de você coletar percepções e ter a visão colaborativa. Então, meu time me vê como um gestor colaborativo, que escuta, que traz a percepção e no momento certo toma a decisão. Assim. Isso que você está falando é importante, e muitos gestores têm um pouco dessa visão, né? É um paradigma, de fato, né? E eu, por exemplo, me identifico com isso, de processar informações mais sozinho em determinados momentos, coletar informações e depois, eventualmente, trazer isso para a comunicação com o time. E acho que tem muita gente que, talvez ouvindo isso, vai ter essa compreensão de que o resultado não necessariamente está ligado a essa extroversão, né? Da forma como você aborda o time, mas, obviamente, da capacidade de entender o propósito da empresa, de trabalhar a cultura, de conectar isso com a estratégia do negócio, de entender que são as pessoas que, de fato, fazem o negócio acontecer e, naturalmente, você precisa saber se relacionar com pessoas, de ter uma compreensão sobre o processo como um todo, quais que são os pontos que você vai mexer que, de fato, vão alavancar o potencial de crescimento do negócio e, naturalmente, quando você tem as pessoas engajadas, olhando para a direção correta, e com o processo ajustado, naturalmente você vai conseguir ali pensar em modelos de melhoria contínua, pensar em inovação, e certamente o negócio passa a ter a inovabilidade, de pensar a inovação, mas de um modelo sustentável, mas não no sentido apenas de ecológico, né? Muita gente tem essa visão, né? Mas do negócio ser perene, de se sustentar e ser sustentável para o ambiente onde ele está inserido. Perfeito. E para isso, Mandala, para mim faz muito sentido, que imagina um avião. Ele tem uma direção, a direção ele aponta para o propósito, ele aponta para a estratégia, ele aponta para onde eu quero chegar. Mas eu tenho um motor, que as pessoas é o que fazem acontecer, que fazem transformação, mas eu preciso de duas asas para equilibrar. As asas da rotina e da inovação, preciso equilibrar a vida pessoal e profissional, ser malabarista também, né? Equilibrar vários pontos aí, isso faz parte da gestão. Esse modelo já tem copyright da Mandala da gestão, está disponível aí. Cara, eu pretendo escrever um livro sobre isso aí, cara. Então, em breve, pessoal aí de traduzir um pouquinho dessa experiência aí, e trazer mais elementos práticos também, como praticar aí. Bacana. Fica aí como missão aí pra gente ajudar a replicar, outros gestores aí a replicar esse modelo de execução. Bacana. Alberto, queria agradecer a sua presença aqui. Cara, parabéns pela sua carreira. Realmente, quando eu estava olhando lá no LinkedIn, vi que você em 5 anos, né, teve aí sucessivas entregas, né, relevantes, está construindo aí uma história muito bacana. Obrigado por compartilhar todos esses insights aí com a gente, e quando tiver o livro pronto aí, a gente traz aqui para fazer o lançamento no Gestor. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Perfeito. Obrigado por poder compartilhar um pouquinho sobre a Suzano, sobre a empresa que transforma a nossa região, transforma o país, transforma o mundo com bioeconomia, né? Traz elementos aí de produzir através da sustentabilidade. É possível equilibrar, é preciso ser SD de fato aí, né, no seu business. E mais do que isso, compartilhar um pouquinho sobre minha vida, sobre um pouquinho do que eu tenho aqui na minha mente aqui de gestão, das experiências, e ter parceria com vocês aí, escutar tanta gente boa também que já passou por aqui, poder ser parte aí com vocês aí. Pô, muito legal. Alberto, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço.